Celitaven no Android. Nesse vídeo você vai ver como instalar e utilizar o Celitaven no seu aparelho celular Android. Celitaven é um front-end avançado para modelo de LLM, modelo de geração de texto dinâmico com inteligência artificial. O Celitaven foi criado pelos desenvolvedores Corey, Ross e Wolfis Blavit, os principais desenvolvedores, com apoio de outros desenvolvedores. Na documentação do GitHub tem a descrição de todas as pessoas que ajudaram. Foi criado em fevereiro de 2023 como um fork do Taven AI 1.2.8. Um fork no GitHub é quando você tem um projeto no GitHub, por instalar ele é open source, público, nem sempre público, mas o Taven aí estava open source e público, então pegou e forqueou ele, ou seja, clonou. Ao forquear, ter uma nova instância dele, foi desenvolvido paralelamente, sendo criado o Celitaven. O Celitaven é um front-end avançado. Por ele ser um front-end avançado, ele permite e dá ao usuário um poder maior sobre o prompt. Com isso, você consegue controlar melhor, definir parâmetros, configurações e ter um prompt mais controlado. Ele é apenas um front-end, não é um back-end. Ou seja, sempre que você for fazer a inferência, gerar um texto dinâmico com IA, vai estar sendo usado algum back-end, ou rodando local no seu computador, como Cobalt ou outro back-end, ou rodando através da Horda, que é um back-end, um projeto open source gratuito, onde as pessoas rodam a Horda no próprio computador, você utiliza, mas a inferência é feita no computador deles, ou utilizando alguma API grátis, ou paga. Celitaven é usado para escrita de ficção, desenvolvimento de texto de instrução e também pode ser usado para treinar outros idiomas. Ele entende o que você fala e transforma em texto, speech to text, STT, transforma o texto escrito em fala, então você escuta, o text to speech, texto para fala, e também tem engine geradora de imagem, através de interfaces como, acho que agora deve estar usando apenas o Conf. O Celitaven também ajuda você a romper as barreiras da sua criatividade e desbloquear a sua imaginação, te ajudando a dar ideias a histórias que você carregava apenas na sua mente. Sites oficiais do Celitaven. Para encontrar os sites oficiais como GitHub, Reddit e o website com algumas documentações do próprio Celitaven, você vai no Google, digita Celitaven, tudo junto e envia. Então tá aqui o GitHub, Celitaven LLM Frontend for Power Users, o site oficial celitaven.app com o mesmo nome, Celitaven LLM Frontend for Power Users. Está escrito oficial homepage. E o Reddit. Tem até um vídeo meu aqui, que eu gravei sobre o Celitaven, mostrando como instalar localmente, como utilizar ele, instalar localmente no seu computador, o front-end, utilizar e esse tipo de coisa, inglês e português e legendado em inglês. Mas voltando aqui no site, tem o site oficial, Celitaven, e tem esse aqui outro, que ele não é oficial, tá? Eu perguntei na comunidade e eles me informaram que o oficial é somente esse. Então, clicando nele, você vai abrir essa página. Tem aqui documentação, GitHub, Discord, compartilhar, trocar ideia, tirar dúvidas, etc. Tem também o Discord. Esse é o Discord de Celitaven. O Discord, você pode ter acesso pelo GitHub. Logo, você vai chegar no GitHub. Aqui está o Discord do Celitaven. Então, para quem não conhece o Discord, também é uma plataforma social de conversar, fazer
trocar mensagem, fazer vídeo de voz, etc. E esse é o servidor do Silitaven. Servidor é como se fosse um grupo. Então, no servidor do Silitaven, tem aqui os canais, como explicação dos canais. Em conferir canais. Embaixo tem Silichat, que é um chat informal de qualquer assunto. Non Security for Work e VChat, não sei o que é. Start Here, Fax, Roles, Unfiltered Role, Join Live Log. Depois suporte, Silitaven Help, tirar dúvidas do Silitaven. Silitaven Launch, Multiplayer, Click to Make VC, AMFK, canais de voz, Resource Chat, LLM Tech Chat, sobre LLM, Char Creation, sobre criação de character, UI Themes, para se ele é possível botar temas, então um canal só para isso, Image Generation Chat, Code Contribution, Advanced Features, Technical, External Tools, tem também se ele estava em Feedback Updates, Discord Feedback, Pools, Name Request, Commit, Resource Forums, Local Models, Extensions. Você também pode pegar várias extensões que a própria comunidade desenvolve e utilizar, que é um canal para extensões. Characters, WordInfo. WordInfo é a memória do Silitaven, onde você coloca informações de mundo, cenário, personagem. Sprites, Silitaven Scripts, Voice Models, Themes, Prompts, Aligned Prompts, Content Request. Voltando no GitHub. No Google, digitando Silitaven, você entra no GitHub. Então agora você vai ver como funciona o GitHub do Silitaven. Carregou o GitHub. Para quem não conhece, o GitHub é um local onde armazena projetos, fica de código aberto. Então, como foi dito, Silitaven é um fork do Taven AI, que cresceu e desenvolveu se tornando Silitaven. Aqui os arquivos de Silitaven. Silitaven LLM Frontend for Power Users. Então, Silitaven providencia uma interface unificada para a maioria dos APIs de LLM, como Cobalt CPP, ORD, IORD, Novel AI, UBA, Tab, OpenAI, OpenRow, Tcloud, Minstrel e mais. Tem um layout amigável, modo visual novel, Automatic Eleven e ConfUI API, geradores de imagem integrados. TTS, Text to Speech, que é transformar texto em fala, WordInfo, Lorybooks, Customizable, interface customizada, tem autotradução, pode usar o modelo multilingual, mas ele também traduz, tem um tradutor embutido, mais opções de prompt do que você pode precisar ou querer. Um crescimento potencial sem fim via third-party extensions. Aqui nós temos a documentação no website para responder a maioria das perguntas que você pode ter no início. O que é o Silitaven? Silitaven, ou ST, abreviadamente, é uma interface instalada localmente que possibilita você interagir com modelos LLM geradoras de texto, engine geradoras de imagem e TTS Voice Models, Text to Speech, texto para fala. Começou em fevereiro de 2023 como fork do Taven AI, 1.2.8. Silitaven tem agora mais de 200 contribuidores, 2 anos de desenvolvimento independente, sob uma continuidade para pessoas com interesse em inteligência artificial. Nossa visão: nós temos o objetivo de empoderar usuários com o máximo de utilidade e controle sobre os prompts de LLM possível. A curva de aprendizado faz parte da diversão. 2. Nós não providenciamos nenhum serviço de hospedagem online, nem mapeamos seus dados, suas informações. 3. Silitaven é um projeto apaixonado, dedicado à comunidade de entusiastas de LLM,
é e sempre será open source. Eu preciso de um computador potente para rodar Selitaven. O requerimento de hardware é mínimo. Selitaven pode rodar em qualquer coisa, desde que tenha o Node.js 18 ou superior. Se você precisa fazer inferência de LLM numa máquina local, recomendamos uma NVIDIA da série 3000, placa de vídeo, ou pelo menos 6 GB de VRAM. Mas requer atualmente o que vai ser preciso requer do modelo básico que você estará usando. Perguntas e sugestões, aqui está o Discord, onde você pode acessar e participar. Então, Discord, fale diretamente com os criadores, o Reddit, Ross, Celilose e Wolfs Blavit. Posta um GitHub ISOE, acho que é algum erro, alguma coisa assim, pedido para reparo, algo nesse sentido. Você gosta do projeto? Quer saber como contribuir? Então, aqui é a parte de contribuição, enviar por requests, envie sugestões de erros, falando da parte de contribuição. Então, instalação. Para instalação detalhada, veja a documentação abaixo. Então, tem aqui a instalação, guia de instalação no Windows, guia de instalação no Linux, no Mac, guia de instalação no Android, utilizando o Termux, que é o que você vai usar, e instalação via Docker. Antes de entrar na instalação, continuando vendo aqui sobre o GitHub, créditos e licença. Esse programa é distribuído com a esperança de que será útil, não tem garantia, não procura fins mercadológicos, etc. Então, aqui algumas informações. Top contributors. Desculpe se minha pronúncia está errada, mas está aqui os contribuidores principais. E agora você vai ver sobre a instalação de fato no Android Termux. Clica. E aqui você vai ver como instalar no Android usando o terminal Termux. Instalando via Termux. Android Termux Installation. Aqui eu tô com o Selitaven rodando no celular, ó. Certo? Página inicial. Eu vou fazer a instalação no celular, mas através de um emulador de Android no computador, que fica mais fácil de gravar o conteúdo e mostrar. Eu já tô com o emulador aqui aberto. Eu tô usando o BlueStacks. Você não precisa no computador utilizar o emulador, que você vai instalar no seu próprio computador. Aqui é só para mostrar. Você vai fazer o passo a passo no celular. Então, dando início, Selitaven pode rodar nativamente em qualquer dispositivo Android utilizando Termux. Instalando o Termux é o primeiro passo, é o terminal. Faça o download do Termux via F-Droid ou GitHub Release. Instale o APK e abra o Termux. Então, vamos fazer a instalação via GitHub. Você abre esse link pelo celular. E está aqui a página das instalações. Eu vou copiar esse link e abrir aqui direto no Termux. Ó, direto no BlueStacks, desculpa. Então, beleza. Abriu a página do Termux para baixar ele. Opa, sai aqui, deixa eu voltar. Então, Termux 7, Termux 5, 6. Eu vou baixar o 7. Acredito que está ok. Procurando aqui. Deixa eu dar uma olhada melhor.
Android 7, Android 5.6. Vou baixar essa versão aqui, ó. Universal. Então, em versão a que eu estou baixando hoje aqui agora, são 0.118.3 latest, a última. O resto eu acho que é pré-release. Então, vem na latest, que é a última estável, e baixa universal. Clique e baixa. Esse aqui, Termux app, GitHub Debug Universal. Tá baixando. Tá terminando de baixar. Então baixou, você abre o APK para fazer a instalação. Instalar este APK não requer acesso especial. Está lá. Está instalando. Ok, app instalado. Abrir. Então agora você está abrindo o Termux. Pronto, está rodando o seu terminal do Termux. Voltando no Selitaven, no guia da instalação, no Android, abra o Termux, você já abriu, e rode o seguinte comando. No Termux, então você vai digitar aquela linha de comando de mudar o repositório. Termux change repo. Me desculpe que eu não sei como copiar aqui direto com Ctrl+C, Ctrl+V do meu Windows para o meu Termux. Ctrl+C, Ctrl+V não adianta. Então eu vou digitar. Termux change repo. Termux change repo. E dá OK. Vai dar essa tela do Termux change repo. Você quer mudar o grupo do espelho ou apenas um espelho? Selecione o com espaço. Então, eu vou pegar o recomendado, mudar o grupo. Vou escolher aqui o meu local mais próximo. Norte América. Ok. Tá rodando. E pronto. 73 pacotes podem ser atualizados, etc. Continuando. Selecione o grupo de espelho mais próximo do seu servidor. Foi o que a gente fez. Agora update o Termux. PKG update e PKG upgrade. Então no Termux você digita isso. PKG update e PKG upgrade. Envia, dá enter. Está atualizando. Fazendo upgrade e atualizando. Vai perguntar aqui, você quer continuar assim ou não? Bota Y de yes. Aguarda. É rapidinho. Vai perguntar de novo, novamente. Ação, padrão, para manter a versão atual. De qualquer forma, eu vou colocar yes aqui. Então, continuo instalando. Novamente, yes. Yes. Ok, terminou. Agora, instalando as dependências. Instale o pacote requerido. PKG install git node.js-lts nano. Então, digitando pkg install git node.js lts nano. Vai ser isso mesmo? PKG install git node.js lts nano. Ok? Dá enter. Está instalando então.
Vai perguntar se quer continuar, dá yes. Aguarda. Instalando. Ok, terminou a instalação. Próximo passo. Já foi instalada a dependência, então agora é instalar o Silitaven. Clone o seu repositório de Silitaven. Escolha qual versão escolher. Tem a versão Release Branch e a Staging Branch. A Release é melhor porque ela é estável. A Staging é para usuário que não é casual. Normalmente se instala o Release. Então você vai digitar git clone esse endereço -b release. Começando pelo git clone. Agora o endereço https://github.com. Depois /Silitaven. Ficar atento às letras maiúsculas. -b release e envia. Já está clonando o Silitaven. Deu algum erro aqui? Deixa eu dar uma olhada. Vou digitar novamente git clone https://github.com/silitaven -b release e envia. Agora foi, deve ter acontecido algum erro de digitação, então já está clonando o Silitaven. Essa parte você aguarda, também rápido, não vai demorar não. Está terminando a instalação. Finalizando. Então pronto, foi clonado o Silitaven. Para abrir o Silitaven, como rodar? Para rodar, navega até o diretório clonado e rode o script. Então, toda vez que você for rodar, você vai abrir o Termux, digitar Silitaven e bash start sh. Digitar cd, esse traço, /Silitaven, para ir para essa pasta. Dentro dessa pasta, digita bash start sh para iniciar esse arquivo, que vai iniciar o Silitaven. Então, fazendo isso, cd, acento, /Silitaven. Digita cd, acento, /Silitaven. Observa que vai mudar o diretório. O diretório está só esse acento, né? Agora vai estar /Silitaven. Mudou o diretório, tá vendo? Acento, /Silitaven. Agora, bash não. Isso, bash start.sh. Start.sh. E dá enter. Então, está iniciando os módulos. Só isso que você tem que fazer para rodar seu Silitaven. Aguarda um pouquinho. Pronto, já começou a rodar. Daqui a pouco vai abrir. Generando também os cache. Compilando biblioteca de front-end. Compilado. Quando dá esse endereço, ele vai abrir. É clicando aqui que você entra na página. Mas ele já entra automático, igual você viu aqui. Então, seu Silitaven já está instalado e já está rodando. Bem-vindo ao Silitaven. Está terminando de carregar aqui. Welcome to Silitaven. Então, idioma. Está em inglês, tem português aqui, mas eu vou deixar em inglês mesmo.
Silitável é direcionado para usuários avançados, ler documentação oficial, digite /help para comandos e macros, junte-se ao Discord, procurando por personagens de IA, importe aqui, ou veja exemplos. Então, entre com o nome da sua persona. Persona é o nome fictício do seu personagem, seu usuário. Vou deixar padrão user, usuário, e save. Persona changed. E a tela do Silitável 1.15.0 release. Pronto, você já tem o seu Silitável instalado e rodando. Aqui estão as configurações que você vai ver logo a seguir. Agora você vai ver como fechar o terminal antes de prosseguir. Para fechar o Silitável, você pode fechar a janela. Certo? Mas é importante fechar o terminal, senão ele vai continuar rodando. Não é porque você fechou o navegador que fechou o terminal. Para fechar o terminal, você aperta Ctrl C e vai dar esse traço com C fechado. Tá vendo? Apareceu o diretório, tá fechado. Ou você podia também simplesmente fechar aqui. Então, agora abrindo novamente o Silitável, você entra no Termux, digita cd-Silitável, que é isso aqui, cd/Silitável para ir na pasta do Silitável, e o bash start.sh para iniciar o arquivo que roda o Silitável. Então, bash start.sh. Agora, a segunda vez, eu acredito que vai mais rápido. Vai sim, já vai rodar, ó. Pronto, vai iniciar. Carregando. Então você está com o seu Silitável pronto para uso. Configurações do Silitável. Então aqui em cima você tem as configurações. Embaixo onde envia mensagem, mais configurações. Aqui envia. Olhando as configurações de cima. Primeiro botão, os presets. Aqui você pode mudar, escolher response, o tamanho do response e o tamanho do context. Response length é o comprimento da mensagem de saída da IA, o tamanho do texto que ela vai gerar. Contexto é o tanto que ela vai se lembrar. Ambos estão divididos por tokens. Tokens é a divisão que a IA faz da sílaba. A gente chama de sílaba, a IA chama de tokens. Então, 350 tokens significa que ela vai ter 350 agrupamentos de palavras, mas não exatamente que ela vai gerar 350 certinho. Então, como foi dito, response length é o comprimento da resposta do texto que a IA gera e contexto o tanto que ela vai se lembrar. Por exemplo, você está escrevendo aqui e vai escrevendo, vai subindo mensagem. Então, é gerado aqui embaixo, você vai escrevendo, vai subindo. O contexto é o tanto que você vai se lembrar aqui de baixo para cima. Então, um contexto grande se lembra mais coisa do que foi escrito. Um contexto menor, menos coisa. Mas isso requer VRAM, placa de vídeo. Se estiver rodando local, você vai ter que entrar em um equilíbrio e escolher um valor bom. Se estiver usando alguma API grátis ou paga, os modelos de API normalmente vêm rodam em servidores, computadores com placas de vídeo forte, então aguenta, tem um contexto maior, um contexto maior. Response length não necessariamente precisa ser grande, senão vai fazer sempre um texto muito grande e fica inviável você utilizar. Mas o contexto, de repente, é interessante sim, se possível você ter um valor maior. Valores para response length e context size. Response length você pode deixar em
350, pode deixar em 512, 1024. Context size pode deixar em 8.192 ou na metade em 4.096, tá? São valores interessantes. Então, context length 350, poderia ser 512, poderia ser 1024, deixar 350 que estava. Context size 8.192 ou 4.096, vou deixar em 8.192. Aqui embaixo são configurações de parâmetros. Não vou entrar a fundo neles, mas temperatura, por exemplo, é o tanto que a IA vai ser criativa. Valores altos, ela é mais criativa, mas pode alucinar. Valores baixos, ser mais robótica. Isso depende do modelo, tá? Você pode mexer sim, mas normalmente depende também do como o modelo foi treinado. Aqui eu vou deixar tudo padrão, você pode deixar padrão também. Com o tempo você vai pesquisando, vai entendendo melhor, experimentando e mudando os valores. Happy e Repetition Penalties Loop, o Happy Page Penalties Loop, são valores para penalizar a repetição da IA. Aqui eu não vou entrar em detalhes também, tá? Mirrorstat. Então, todas essas configurações você vai deixar padrão. Próxima ferramenta, API Connection. Então, aqui em API Connection, você tem essa janela, é onde você vai conectar a API. Se ele estava em um front-end, ele não é um back-end, não roda o modelo. Então, vai ter que conectar se ele estava em via API. Você pode usar, por exemplo, 3 tipos de API. 4, na verdade. API rodando o back-end no seu computador. API da Horda, onde a Horda é um projeto open source que roda, onde os usuários instalam a Horda no seu computador e rodam os modelos. Então, através da API, você manda o texto para eles fazem a inferência e devolvem a resposta. Usa a API grátis ou a API paga. Você vai ver aqui como usar a Horda. Para usar a Horda, você tem que vir em API, a IORD, que é o que já está. Feito isso, é bom você fazer um cadastro, porque senão seu crédito é grátis, mas senão seu limite vai ser muito pequeno. Com cadastro, você consegue um limite maior. Então, aqui em API Key, Get in Here, Register. E você vai logar de alguma forma na Horda. Eu vou logar da forma que eu usei. Uma vez logado, vai dar a tela de boas-vindas. Aqui é onde você coloca o seu nome, você dá um submit para pegar a chave API. Então, liberou a chave API aqui abaixo. A chave API você não pode distribuir com ninguém. É como se fosse um documento, então você mantém guardado apenas para você. Você está vendo a minha chave API aqui, mas depois desse vídeo ela vai ser mudada. Então essa chave vai ser revogada, vai se tornar obsoleta. Mas copiando a chave e voltando para o se ele estava, você cola a chave e conecta. Acho que nesse botão aqui conecta. Então conectou. Estranhei porque antes aparecia um nome aqui. Vou fazer um teste. Então, aqui é onde você seleciona os modelos. Todos esses modelos estão sendo disponibilizados pela Horda hoje. A Horda é muito bom porque, além de ser um projeto open source grátis, que te possibilita usar IA gratuitamente, esses modelos que a comunidade sobe são modelos bons, que estão sendo bons agora, então você pode experimentar e usar para ver quais os modelos estão sendo usados. Então, dando uma olhada aqui, tem Llama 3, Skyfall, Neomade, Finbuviter,
sobre as configurações. ETA, estimativa de espera, 0 segundos. Velocidade, 32.2. Kiwi, fila, 0. Works, unidade de processamento, vamos falar assim, 2. Então, eu vou pegar aqui um Queen. Esse está muito pequeno. Deixa eu ver um Filbover. Sobre o modelo. Tá aqui, Finbulviter, 11B, 11 bilhões de parâmetros, versão 2. Estimativa 93 segundos, velocidade 5.5. Kiwi, 512 pessoas usando, Workers 1. Se eu não me engano, aqui Cobalt CPP barra é o back-end que está usando, igual a Afrodite é um back-end. Se eu não me engano, certo? Então, escolhendo o Afrodite, escolhendo o Finbulviter, escolhe dar OK. Você pode usar mais de um modelo, escolher mais de um. Eu recomendo usar apenas um, porque cada modelo tem um estilo de escrita, então cada vez que você gerar um texto vai ser um modelo diferente e vai ficar irregular a sua escrita. Então escolhe apenas o modelo, eu recomendo fazer assim. Feito isso, está escolhido o modelo aqui. E você já pode começar a gerar texto. Então você clica aqui na barra de escrita, digita olá, tudo bem? Envia. Para enviar aqui no aviãozinho. Aguarda, como está gerando pela horda e tinha uma estimativa de espera, você tem que esperar um pouquinho. Aqui está mostrando, gerando, ó, é como se fosse uma barra de loading. Carregou tudo, vai gerar a imagem. O texto, desculpa, olá, tudo bem? Tudo bem com você? Só que para atender suas necessidades. Então, beleza, você já está usando a horda. Ok. Agora sobre o Hugging Face, site que hospeda modelos de IA. Dando uma olhada melhor nos modelos da horda, igual estão aqui é o selecionado, mas tem todos esses modelos, são todos open. No site Hugging Face você encontra modelos open para baixar e utilizar. Então tem aqui, por exemplo, Finbulviter, Cobalt CPP, o back-end, Finbulviter, o modelo, 11B, 11 milhões de parâmetros, versão 2. O resto é sobre a ordem, então a estimativa de espera, se eu não me engano, 1.216 segundos, velocidade 5 segundos, fila 6.082, workers 1. Se você quiser, você pode encontrar informações sobre o modelo open source, Finbulviter 11B versão 2, no site Hugging Face. No site Hugging Face, você vem no Google, digita Hugging Face. Vai estar aqui Hugging Face, https huggingface.co, Face the AI Community Building the Future. Aí você entra nele. Então já entrou no site. O Hugging Face funciona da seguinte forma. Aqui está na minha página, certo? Quando você entrar sem ter login, você vai aparecer aqui em Models, se eu não me engano. Em uma página parecida com essa. Então, sobre o Hugging Face, ele é um site que hospeda modelos de IA open source. Então tem aqui gerador de texto, N2N, que é texto, áudio ou vídeo, para texto, áudio, vídeo, imagem para texto. Esse aqui eu não peguei a ideia, não entendi. Imagem para texto, imagem para imagem, texto para imagem e assim por diante. Texto para fala, etc. Aqui para você escolher pelo modelo de parâmetros, a biblioteca, o tipo de arquivo, apps, provedores de referência e aqui mais modelos e vão, por exemplo, pegar um gerador de texto. Aqui em cima também tem algumas categorias, por exemplo, tasks. É aquilo que eu peguei, texto gerador. Biblioteca, não vou pegar nenhuma.
Language, vou pegar português. E já começar a separar aqui, ó, do lado. Por exemplo, se eu pegar um coreano, tá vendo? Vai mudando aqui. Licença, mais coisa para você escolher aqui. Order, outras categorias. Então, um modelo de gerado de texto. Em português, tem esses aqui, ó. Tem mais de 100 páginas com modelos. Assim você consegue ver. Por exemplo, tem aqui o número de parâmetros igual no nome, update, data de lançamento, número de downloads, 9,73 milhões. Esse raio não sei o que é. Coração, 5.028 mil likes. Desculpa, 5.028 likes. Mas você também pode pesquisar o nome do modelo. Então, voltando aqui no emulador Android, você vai ver, ó, Finbulver 11B versão 2. Voltando no Google, você digita então Finbulver 11B. Botão ali. Aqui já apareceu 11B versão 2. Tem o modelo Goofy, que é o modelo que roda em alguns backends, igual Cobalt só roda Goofy. O criador, quem disponibilizou esse modelo Finbulver T11B versão 2 Goofy foi o Sal10K, que é o criador. Se você for no modelo Goofy, vai estar aqui informações, na primeira página, informações do modelo, uma foto para dar um flavor. Aí ele fala, aqui estão os Goofys. Essas são quantizações Goofys. Informações de formatação, certo? Para opaca, para vicuna, como que ficaria. Informação de download no último mês. Goofy. Quantizações. Inferência providers. Sem inferência, aparece. Se você vir aqui em Files and Versions, você encontra os modelos. Então, 11B, versão 2. Aí tem Q4, Q3, Q4KS, Q3KS, teste 14, Q8, Q6, Q5, Q4. Entendendo isso melhor. Começa, por exemplo, aqui você já vê os tamanhos, ó. Então 6.46 GB, 7 GB, 8, 11, 4, 6. Quantização começa do 8 para baixo. Então Q8 é uma quantização pouco comprimida com pouca perda. E um tamanho grande. Q7, mais comprimida, com mais perda por causa da compressão, e um tamanho menor que o Q8. Q6, mais comprimido que o Q7, com mais perda que o Q7 por causa da quantização, e um tamanho menor também em relação ao Q7. Então, do Q8 para baixo, quanto menor o número, mais quantizado, menor o modelo, mais perda por causa da quantização, mas menor o tamanho do modelo. Então, enquanto um Q4, KS, o K é de quantização, não me lembro o que é o S de small. Se fosse um M, ia ser o medium. Tipo assim, em relação ao tamanho da quantização Q4. Então, o Q4 tem 6.12 GB, o Q3 4.66, tá vendo? O Q3 é menor que o Q4. O Q8 está aqui, 11.4. É recomendado você usar, se você quiser pegar o mais otimizado, um Q4 é o ideal, entre compressão e perda. Abaixo do Q4 não é recomendado. E se você aguentar, você pode usar um maior do que Q4. Então, assim você consegue pesquisar os modelos e ver informações sobre eles. Olhando outro modelo, Finbulver, do Sal também. Tá aqui a mesma coisa. Vamos ver o que mudou. Então, o tipo de arquivo aqui é um Safe Tensor, não é um GUF. É o arquivo cru, antes de ser transformado em GUF. Aqui mostra os fine tuning que usou, os models, quantizações. Se você vir em Files and Versions, então tá aqui, ó, Safe Tensors, certo? Funciona dessa forma, então,
o Hugging Face, e é assim que você consegue informações sobre os modelos no Hugging Face. E se você quiser usar uma API grátis? Eu tenho um vídeo no meu canal mostrando como usar outras APIs. Vou te mostrar aqui. Então, esse é o meu canal, meu nome, Jonatas Aquino Melo, e o arroba do canal é Jonatas_arquiteto. Aqui embaixo tem uma seção, você vai encontrar o vídeo pelo mais acessados, Cobalt aí se ele estava em APIs grátis e pagas. E você também encontra hoje, aqui embaixo, em arquitetura e Cobalt /Selitaven, LLM gerador de texto narrativa nos jogos, nessa playlist arquitetura e Cobalt /Selitaven. Aqui o mesmo vídeo, Cobalt Selitaven API grátis e pagas. Eu vou deixar o vídeo também na bio. Então tem essa variedade de APIs. Eu falo sobre a Horda, sobre o Colab, Hugging Face, plataformas de API como Hugging Face, OpenRota e Pollination, APIs grátis, Mistral, Gemini, Query, APIs pagas, OpenAI, Grok, DeepSeek, Cloud. Na data de criação desse vídeo. Então é ensinado como criar a chave API e como utilizar, tanto no Selitaven quanto no Cobalt. Como eu falei, vai estar na bio, na descrição, o link desse vídeo. Te mostrei como chegar a ele. Tá aqui um nome, Cobalt Selitaven API grátis e pagas, você também consegue achar na pesquisa. Mas vai ser feito o cadastro com você aqui agora no Mistral AI, no Mistral AI, para você ver como fazer nesse vídeo. Para cadastrar a chave Mistral, criar a chave da Mistral, você vai no Google e vai acessar o site Mistral. Então no Google, você digita o Mistral AI e dá Enter. E pesquisa. Feito isso, vai aparecer esse site Mistral AI, que é o símbolo da Mistral, http mistral.ai, Mistral AI Frontier AI LLMs, assistente, agente, serviços. Clica e entra no Mistral. Esse é o site da Mistral. Certo? Informações, etc. Para você gerenciar suas chaves API, no caso criar elas, você vem em Try AI Studio. Quando você entrar em Try AI Studio, vai pedir para você fazer o login ou se cadastrar. Você pode fazer por e-mail ou pelas contas. Então eu vou logar na minha conta aqui, eu havia feito pelo Google. Uma vez dentro desse espaço da Mistral logado, você tem aqui do lado esquerdo chaves de API. É aqui que você faz sua chave. Então, clicando, já tem algumas chaves feitas por mim. Para fazer uma nova, você clica em criar nova chave. Digita, por exemplo, o nome que você quiser dar. Vou botar se ele estava em 2 aqui porque havia feito a outra. Sem data de expiração, criar nova chave. Então você pega essa chave, copia, anota ela, salva num lugar seguro. Lembrando, sua chave API é pessoal, intransferível, não compartilhe com ninguém, é como se fosse um documento seu. Essa minha está sendo mostrada aqui, mas vai ser revogada. Ou seja, vai ser excluída, não vai funcionar. Então, copiando a chave API. Depois que você copiou, você anotou, você vai usar ela no Cobalt. Voltando então no emulando Android com Selitaven. Agora sim, você vem em Mistral AI API Key, cola sua chave, desce, clica em Connect e está funcionando. Quer dizer, está conectando, validou. Agora você escolhe um modelo no Mistral AI Model. Então aqui estão os modelos. Uma observação, ó, Codestral, Devstral, Magistral, Ministral, Pixtral, OpenMinistral, Voxtral. Sobre os modelos de informação, 2407, isso é o ano de lançamento, ano 2024, mês 7.
B é o número de parâmetros, 7B, então 7 bilhões de parâmetros. 23/12, lançado em 2023, no mês 12. Assim funciona. Você escolhe então o modelo que você quer. Eu vou pegar aqui um Mistral Large 2512. Pode testar se quiser. Então já está funcionando o seu modelo com a API da Mistral. Testando ele de fato aqui na mensagem. Olá, tudo bem? Envia. É bem rápido porque é utilizando a API da Mistral. Olá, tudo ótimo com você? Como posso te ajudar hoje? Então, beleza, seu API da Mistral já está funcionando. Continuando vendo sobre as configurações aqui acima. A próxima é Advanced Formatting. Então, tá falando aqui, ó, algumas opções cinza escuro, foram desbloqueadas por estar usando uma API da Mistral. Normalmente, se fosse uma API da Horda ou um direto de algum outro back-end, estariam ligados. Dando uma olhada aqui, tem Story String. Opa, saí, deixa eu voltar. Default. Não, isso não é nada. Contexto formatting. Então, informações de contexto. Por padrão, você vai deixar isso tudo aqui do jeito que está. Só te mostrando algumas configurações. Aqui está cinza regex. Regex é para você fazer várias coisas. Inclusive, você pode fazer jailbreak de modelo. Jailbreak é quando você pega um modelo e condiciona ele ou desvencilha alguma coisa que estava trancada no modelo, que você consegue induzir ele a trabalhar de certa forma. Sequência de instrução. System Prompt. Custom Stop Strings. Reasoning. Miscellaneous. Não vou entrar a fundo aqui, não tenho muito conhecimento, mas só te mostrando. Agora, o Word e Lorybook. Nessa parte aqui, ó. Words e Lorybooks. Então você vai ver como funciona. O Word Info e Lorybook é onde você bota informação do mundo, do personagem, cenário, enfim. Qualquer tipo de informação que você queira que a IA se lembre. Como que isso funciona? Enquanto está no contexto, enquanto está falando aqui embaixo, vai subir no texto, né? Então, vamos supor, se seu contexto vai daqui até aqui e o texto passou, não se lembra. Mas se você bota uma certa palavra no Word Info Lorybook, quando aparece no contexto, ele já vai puxar na memória da IA. Então vamos supor, você está fazendo uma história, que primeiro você foi em uma cidade, depois foi numa segunda, numa terceira. Aí você salva o nome da primeira cidade. Toda vez que ela aparecer no contexto, mesmo o que foi escrito tenha se passado muito, e você alimentou essa informação no Word Info Lorybook, apareceu no contexto, ela já puxa no Word Info Lorybook e já se lembra. Isso ajuda a economizar memória, GPU, VRAM, e também a organizar informação. Isso é para isso, Words e Lorybook. Eu vou te mostrar como funciona, mas eu vou abrir no navegador, porque aqui no emulador ficou muito apertado. Por exemplo, abrindo aqui a Eudória, tá meio apertado aqui. Então, eu vou abrir no navegador. Você vai acompanhar aqui no navegador. Word Info Lorybook. Então, Words ativos, mundos ativos. Se você clicar, tem Eudória, que é desse card aqui, Serafina. Ele já veio com esse Word. Você clicando, ele fica ativo. Tudo do Word já está ligado em todos os cards que você vai usar. Se você escolher o Word aqui, Eudória, você vê todas as informações dele. Então, sobre Eudória, tem Eudória, Shadowfang, Glade e Power. Abrindo, toda vez que aparece... Aqui é um título para organizar o Lorybook dentro do Word. Se eu não me engano, isso é o Lorybook.
ou Word Storybook eles chamam da mesma coisa aqui, mas enfim. Então, Eudória, sempre que aparecer a palavra Eudória, Wood, Forest, Magical Forest, tem esse conteúdo aqui, ó. O que é Eudória? Serafina se vira e tal. Então, beleza. Então, mostrando, por exemplo, aqui é um título. Aqui é a palavra separada por vírgula, que vai lembrar o conteúdo abaixo. E aqui você escreve o conteúdo. Vamos ver outro. Shadowfang, por exemplo. Shadowfang é um... Sempre que aparecer Shadowfang, besta, monstro, monstros, bestas, tem essa informação aqui. O que é Shadowfang? Aí tem a Serafina falando do card. Shadowfang são bestas da escuridão, criaturas corruptas que causam dor, esse tipo de informação. Entendeu? Então, criando aqui, para criar, você clica aqui no mais, nova entrada, você bota um título para organizar, cria a palavra que você quer que ative sempre que aparecer no contexto, será ativada. Por exemplo, cidade 1, personagem, nome do personagem tal. Aí vai estar. Aí você organiza. Cidade 1 é uma cidade próxima ao mar, com clima tropical, tem muitos peixes, etc. E nome do personagem. Aqui talvez seria até melhor organizar em outra forma. Cidade 1, deixa ali. Aí você deixa a cidade 1. Opa, deixa eu abrir aqui de novo. Embaixo você poderia colocar o nome do personagem. E tipo, bota aqui Du, vai ser o nome do personagem. Então aqui eu já substituiria por Du. A cidade 1 poderia se chamar cidade 1. Aí Du, no conteúdo. Sempre que aparecer Du. Du é um homem velho, caucasiano, de roupa grunge e apetrechos punks, por exemplo, né? Um conteúdo genérico. Então, tudo isso está no Eudória. Com o Eudória ligado, você liga ou desliga, essa informação vai estar habilitada ou não. Da mesma forma, para estar ligado todo o conteúdo todo de uma vez, é aqui em Words ativos, onde você liga ou desliga, certo? E dessa forma funciona. Então, enquanto você vai jogando, você vai organizando as informações no seu Word Storybook, porque essas informações vão se perdendo, é natural. Então, você coloca, por exemplo, um Word Storybook para personagem, cenário, a maneira como você acha melhor. Eu vou deletar esses dois aqui, do e cidade, para não atrapalhar o Eudória, mas continuando aqui mais informações. Estratégia. Então, verdinho vai ser normal. Tem aqui normal, constante e vetorizado. Normal é lembrado só quando aparece no contexto. Constante, azulzinho, sempre é lembrado. Aqui, posições. É em que posição em relação ao nível, quando vai ser gerada a imagem. A mensagem, porque você tem aqui uma hierarquia. Primeiro o prompt, depois o character. Aqui, se eu não me engano, é embedding, não sei. Mas aqui é para você alterar a posição de hierarquia. Então, se tiver em uma hierarquia maior, vai ser lembrado com mais prioridade. Dessa forma, você consegue usar e organizar suas informações no Word Storybook. Voltando para o emulador do Android. Então, você viu o Word Storybook. Agora você vai ver o User Settings. E o User Settings, você também vai deixar padrão. Dando uma olhada, tem tema, dark, escuro, estilo do chat,
São coisas de fonte, tamanho da tela, escala, efeitos de blue, sombra no texto, miscelâneos, som no background, portação de Lollebook de diálogo, pode deixar tudo padrão. Mais informações, não vou nem abrir, não vou entrar em profundidade. Esse foi o User Settings. Agora o próximo, cenários. Então aqui em Backgrounds você tem cenários. Você pode escolher e mudar o fundo do seu Selitável, certo? Eu vou deixar o padrão mesmo. Transparente. Mas se você quiser botar um fundo para combinar com o personagem, com o local, simular um local específico, esse tipo de coisa, é possível também carregar uma imagem, trocar. Aqui são as extensões. As extensões pré-instaladas são essas: Download Stencil Assets, Character Impressions, Image Generation, Image Prompt Templates, TTS, texto para fala, que é o Text to Speech, Quick Reply, Chat Translation, que é a tradução automática sem precisar de um modelo multilingual. Por exemplo, usando o Google, ele tem um tradutor embutido, se eu não me engano é o Google Tradutor, que já dá para utilizar de uma maneira eficiente também. Image Caption, Summarize, Regex, Vector Storage e Install Extension. Você cola a extensão do GitHub, cola aqui, então cola o endereço da extensão aqui e clica em Install for All Users ou Install Just for Me. Uma vez instalado, ele vai falar que foi instalado com êxito e vai aparecer aqui. Depois você vai ver sobre a extensão geração de imagem, TTS, texto para fala. Vai ver como instalar a fala para texto, quando você falar escrever em texto. E a extensão que permite carregar o TTS, texto para fala, do Edge no celular, que ele te possibilita usar vozes boas em português, que do Edge, por exemplo, que é uma voz muito boa, que é bem natural. Próxima ferramenta, Persona Management. Aqui é onde você coloca o nome da sua persona. O meu está como user. Você pode criar uma nova persona. Persona Description, onde você coloca a descrição dessa persona. Aqui está um exemplo. O user is a 28 years old. Romanian cat girl. Um exemplo, não está funcionando isso. Só um exemplo. Então, create. Aqui você criaria uma nova persona. Entre com o nome da persona. E poderia dividir seus personagens. Por exemplo, tem um personagem fixo para uma história, outro para outro, já fica organizado aqui. Agora o Character Cards. Clicando nos cards. Então, esses são os cards padrão, aqui no caso, é o assistente que eu estou utilizando e o Serafina, padrão de Selitável. O Character Card é como se fosse o card, a história, o personagem, o jogo, é onde você armazena a informação que vai ser utilizada para a história. Onde ele resume a história para você utilizar. Guarda as informações, no caso. Então, dando uma olhada aqui em Serafina. Começa com uma introdução. Você acorda com, tipo, rápido, relembrando de eventos em uma floresta obscura, com bestas, etc. Então, já é a mensagem inicial que se chama isso. Dando uma olhada aqui, e aí você pode continuar. Continua. O modelo é multilingual, pode pedir para traduzir para português. Pode usar o tradutor automático do Selitável. Mas a estrutura do card é o seguinte. Aqui é a imagem, dando uma olhada no que está escrito. Descrição. Aqui, descrição do card, no caso, o card é Serafina. Então, tem descrições de várias formas, texto, etc.
First Message, que é essa mensagem aqui. Sempre vai ter uma First Message para você começar. Subindo, aqui é para você salvar no favorito, o card. Este botão é para ver mais configurações, definições avançadas do card Serafina. Então tem Prompt Override, onde você pode definir mais o prompt. Creators Metadata, onde coloca informação do autor que não aparece no card, ou alguma informação que o autor ache necessário. Personality sumário, para definir mais avançadamente personalidade, cenário. Creators Note. Talkativeness, o tanto que o card vai falar. Aqui está falando que é em chat em grupo, então pode falar mais do que o outro, etc. Tímido, normal, falante. Exemplo de diálogo, que você pode botar mais opções de exemplo de diálogo. É assim que funciona o card. Vendo mais opções. Então aqui, opções avançadas. Aqui é o Word Storybook, onde você liga e desliga. Aqui, só conferindo o nome dessas opções. Chat Lore, então o chat do... Desculpa, Chat Lore, os dois chamam Chat Lore. Mas este aqui, você já anexa no card o Word Info Storybook que você queira que já fica anexado. Aqui está falando, ó, selecione um Word Info que será anexado ao chat. Quando a IA gerar a resposta, será combinado com as entradas global e do Storybook do personagem. Na carinha feliz, a Persona Connections, onde você parece... Esse eu não cheguei a usar, mas parece que, acredito que seja até novo. Parece que é para adicionar pessoas ao personagem. Adicionar personagens à persona. Persona é a pessoa fictícia, tipo como se fosse o ator, certo? Este botão para exportar o card em PNG. PNG é o card com a fotinha em formato de foto, que guarda as informações, em JSON. JSON é um arquivo de texto sem foto. Interessante, você pode salvar como PNG também para ter fotinha, duplicar o card e deletar. Aqui tem mais informações, linkar para um mundo, um Word, importar o lore de um card, sobrepor configurações do character, converter para persona, renomear, linkar a fonte, replace, update, import tags, setar, página Welcome Assistant, Show Gallery. Aqui você pode adicionar tags. Character Notes, para você permitir ou não, aqui no paleta de cores, permitir ou proibir usar estilos globais no character. E no olhinho é para esconder a mensagem inicial. Certo? Esse símbolo é para external media, é para o modelo de linguagem ele poder utilizar a internet, então fontes que referem à internet, algum site, se tiver com cadeado bloqueado, não vai acessar, só vai acessar o que está aqui no front-end. Então, você permitindo, ó, clica nele, bota always, allowed, então ele já consegue acessar alguma informação da internet, por exemplo. Que mostra o tokens, o tanto de tokens que a descrição tem, o tanto de tokens que a First Message tem. Então, utilizando o card Serafina, eu tive que reiniciar, vou ligar novamente a API, vou vir na API, tá no Mistral, dar um connect, já conectou que a chave ficou salva, e o último modelo que eu usei, Mistral Large.
Eu vou pedir ao modelo para traduzir o texto acima para português. Então, traduza o texto acima para português. Aqui está a tradução do texto para português. Você acorda assustado, recordando os eventos que o levaram para o fundo da floresta e as feras que o atacaram. As memórias se dissipam à medida que seus olhos se ajustam ao suave brilho que emana pelo cômodo. Ah, você finalmente acordou. Eu estava tão preocupada. Encontrei você ensanguentado e inconsciente. Ela se aproxima segurando as suas mãos entre as dela, mandando calor e conforto com seu toque, quando seus lábios formam um sorriso suave e carinhoso. Meu nome é Serafina, guardiã desta floresta. Curei os seus ferimentos da melhor forma que pude, com a minha magia. Como que você está se sentindo? Espero que o chá ajude a restaurar suas forças. Seus olhos amba buscam o seu, cheio de compaixão, preocupação pelo seu bem-estar. Por favor, descanse, você está seguro. Cuidarei de você, mas precisa repousar. Minha magia só pode tanto fazer para curá-lo. Aí você narra, dialoga com a IA, faz sua interpretação, sua narrativa, sua narração, etc. Então você pode falar, estou cansado. Por exemplo, o personagem fala, vai se levantando, falando, nossa, estou cansado, o que houve, não consigo me lembrar muito bem, minha memória está voltando aos poucos, sinto dor, muito obrigado por ter me ajudado, quero voltar, quero descobrir o que aconteceu comigo. Aí você, né, fala o que você escreve, o que você imaginou. O personagem se levanta e diz: muito obrigado, me salvou de uma grande tragédia. Pelos meus ferimentos, o ataque foi feio, mas não me lembro do que aconteceu. Sinto que minha memória está voltando aos poucos. Por exemplo, foi formatado, você pode formatar da maneira como você quiser. Aqui tudo que é fala foi colocado entre aspas. O que é ação, pensamento, descrição, narração, fora de aspas. Então foi escrito, envia mensagem. O que está em aspas ficou amarelo. Serafina se levanta rapidamente, suas mãos delicadas pairando no ar, como se prontas para ampará-lo caso você pudesse perder o equilíbrio. Seus olhos amba brilham como uma mistura de alívio e cautela, enquanto ela escuta suas palavras com atenção. Shh, não se force a lembrar agora. Ela sussurra, sua voz como pétalas de flor ao vento, enquanto guia você de volta para o leito com um toque gentil no seu ombro. A mente às vezes se protege do que é doloroso demais. Você passou por um trauma terrível. Aqueles lobos das sombras não costumam atacar viajantes sem motivo. Seus dedos traçam um símbolo no ar, e uma leve brisa perfumada de lavanda, chuva fresca envolve o ambiente, como se dissipasse as memórias ruins. Fico grato por ter chegado a tempo. Ela morde o lábio inferior, os olhos baixando por um instante, como se carregasse um peso. Mas me perdoe se minha magia não foi suficiente para restaurar tudo. Alguns ferimentos deixam marcas que vão além da pele. Ela ergue o olhar firme e reconfortante. Mas você está vivo. Enquanto eu estiver sob meus cuidados, nada ruim lhe acontecerá aqui. Então, dessa forma, você vai utilizando. Aí, por exemplo, você pode vir no Wordbook do Eldória, que é o da Serafina, deixar ele ativo. Já tá, né, pelo card, eu acredito, mas aqui você pode vir acrescentar mais informação, né, dependendo do decorrer da história, novos personagens, ou um novo
cenário. Aí conforme você vai jogando, sabe? Conforme você vai utilizando a IA. Então, para organizar a informação. E dessa forma você se envolve com a história que você quiser participar, dar vida a ela. Dando uma olhada no Chub AI, um site onde usuários hospedam, sobem seus character cards, seus cards para outras pessoas usarem. Então aqui está o card da Serafina, você vai ver como utilizar o Chub AI. Aqui está com o site do Chub AI aberto, ele está com bastante non-security for work, então não vou nem mexer muito aqui não. Mesmo borrando alguns, ele tá pegando, até a imagem fica um pouco non-security for work. Mas para entrar aqui no site, primeiro eu vou mostrar como entrar e depois como usar. No Chub AI, dá Enter. Feito isso, você vai entrar nesse local. Quando você entrar no Chub AI, vai pedir para logar. Eu desloguei minha conta para te mostrar. Então, ou você faz o cadastro, ou loga. Nos casos, a primeira vez você vai fazer o cadastro, eu vou simplesmente logar. Então, logado no Chub AI, como eu falei, está com bastante non-security for work. Acho que os usuários não estão botando direito a tag, então está mostrando bastante. Mas para você pesquisar os seus cards, você vem aqui em cima, Search for. Tem Characters, são os cards, Loadbook, Presets, Stages, Tags. Vem Characters. Entrando em Character, você pode pesquisar aqui. Ou em Sort, tem uns filtros. Ou incluir tags, tá? Então, por exemplo, tem RPG, Aventura. Você vai pesquisando. Eu criei alguns cards, eu vou mostrar para vocês. Então eu vou pesquisar pelo meu nome, Galatas. Tá aqui, ó. Galatas, eu fiz o Pokémon 150 Batalha de Estágio e o Geometrix, um jogo de RPG para jogar com IA, um sistema. Entrando no meu nome de usuário, você consegue ver meu profile, minha bio e tal, os jogos que eu criei. Tem um Batalha de Estágio português e inglês, Geometrix português e inglês, e um professor aula de espanhol que foi o primeiro que está bem fraquinho e tal, não desenvolvi muito. Dando uma olhada no Geometrix, no Geometrix, eu vou pegar ele em inglês primeiro para te mostrar como que é a tradução com o tradutor embutido do Selitável. Mas para você baixar o card, você pode entrar nele. Aqui tem informações, ó, 252 tokens, 5 likes, 20 baixados, 3 chats, que você pode usar o chat do próprio Chub AI e conversar nele. 0 messages. Então, para baixar, aqui, ó, Geometrix, sistema autoral de RPG que eu estou desenvolvendo, que usa o formato dos dados como função. RPG, inglês, dados, foi passado, data de passada, por mim, Gálatas. E para fazer o download, então, aqui tem mais informações, definições, discussão, stage, você pode abrir, certo? Aqui mostra como que o card foi construído. Então, baixando, PNG ou JSON. Baixa PNG que tem a imagem. Então, baixando. Beleza. E como eu falei, você também consegue usar pelo Chub AI, mas vai ser no modelo do Chub, modelo de linguagem. Clica aqui, conversar com o Chub, Chat with Geometrix. E aqui já começa. Você está jogando um jogo casual, mestrado pelo um sistema Geometrix e tal. Aí você fala aqui, hi there, por exemplo. Oi. E vai, Geometrix is replying. Welcome to hoje, bem-vindo ao mundo onde as formas do dado e as cores interferem na criação de uma realidade exótica. E assim você usa pelo Chub, com o modelo do Chub que está disponibilizando
Dessa forma. Mas usando no Selitarvem. Então, com o card importado, baixado do Geometrix. Eu vou importar ele aqui no emulador Android. Então, venho no mais. Na pessoa com mais é para criar um novo card, do zero. Você criar, fazer ele, construir, escrever, etc. Da setinha para a folha é para importar um card que você baixou. Da setinha para baixo na nuvem é para importar a partir de uma URL. Da pessoa com a engrenagem das pessoas é para criar um chat em grupo. Como você baixou, você vai vir na setinha para a folha. Abre o arquivo. E abrindo o Geometrix. Pronto, importou ele. Então vai perguntar se quer importar as tags. Você importa as tags. Aí já está aqui o Geometrix. Entrando nele. Vai falar, ó, esse card ele tem um Wordinfo Lorebook. Gostaria de importar agora? Sim, importe. Para vir com o Wordinfo Lorebook. Dando uma olhada aqui no navegador. Aqui no navegador do meu computador dá para ver maior. Então tá aqui todas as configurações do Geometrix. Introdução e conceito, regra básica, tabela de dado, tá vendo? Então tá tudo aqui, ó. Agora voltando no Android. Você viu que carregou o Wordinfo Lorebook. Agora você vai ver como traduzir o chat com o tradutor automático do Selitarvem. A tradução automática, você vai entrar no Google Translation, em extensões, nas 3 caixinhas. Chat Translation. Vai estar fechado, se abre, tal. Vai ter aqui Auto Mode. Traduzir resposta, input, que é o que você envia, ou os dois. Bota both, os dois. Provedor Google. Target Language, português. Brasil, que é a linguagem que eu quero. E, feito isso, o texto que tá, você simplesmente pega a varinha mágica e clica em Translate Chat. Falou que estava na fila, mas deu um erro. Tá dando erro porque eu estou no emulador Android, por algum motivo não está traduzindo. Mas aqui no navegador, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Extensões, Chat Translation, Auto Translate Both, provedor Google, Language português. E quando eu clicar em traduzir, Translate Chat, na varinha mágica, uma mensagem na fila e pronto, foi traduzido. Você está pronto para jogar um jogo casual dominado por mim usando o sistema Geometrix. Foi uma pergunta, né? Você está pronto? Observa que não está 100% igual a um modelo de linguagem bom, mas já ajuda muito. Criarei toda a história e seu personagem para que você possa começar a jogar. Então vou falar com ele. Ok, crie para mim a história e o meu personagem. Enviei. A partir desse momento, ele já vai sempre traduzindo automático. Começou em inglês, terminando ele traduz. Pronto, traduziu. Bem-vindo, corajoso viajante, ao reino de Eldemer, uma terra onde a geometria molda a realidade e as forças antigas dormem sob a superfície. O mundo é uma tapeçaria de ilhas flutuantes, florestas cristalinas e cidades labirínticas, construídas sob os ossos de titãs esquecidos. Ficou bom, hein? Você está prestes a embarcar em uma jornada que testará sua inteligência, coragem e compreensão aos padrões ocultos que governam todas as coisas. A história até agora, ele começou com uma história aqui no card Geometrix. Voltando aqui no Android, eu vou pedir para o modelo traduzir o card acima. Traduza o texto acima para português. E fale sempre em português. Enviar. Claro, estou pronto para começar uma nova aventura no Geometrix RPG. Como seu mestre de jogo. Deu um erro aqui, é por causa do chat, eu vou desligar o chat. Botar None. Voltar. Aqui está a tradução do que eu expliquei anteriormente. Ações do mestre do jogo, Geometrix, do jogador, você. Eu, Geometrix, sou o mestre do jogo, MJ, dessa aventura, e você é o jogador.
Minha função é descrever o mundo, NPCs, personagens não jogadores, resultados das rolagens dos dados, enquanto você decide as ações de seu personagem. Então, beleza. Agora você vai ver sobre o TTS, Text to Speech, texto para fala. Aqui nas extensões, você vem em TTS. E, por padrão, você tem essas. Ou é pago ou é para rodar local. Normalmente se usa a do sistema, que vai estar aproveitando a do seu celular ou do seu computador. Feito isso, dá um reload para ver se liga alguma coisa. Normalmente é a primeira vez que você usa, pelo menos comigo acontece isso. Configura, não libera o idioma. Aí quando você dá OK, ele vai reclamar que o idioma não está liberado. Você volta aqui, dá reload e aparece o idioma. Mas as configurações são o seguinte: provedor TTS, sistema, liga ele, enable ligado, narrar mensagens do usuário, vou deixar desligado. Auto generation vai narrar sempre ligado. Então vai narrar só a mensagem da IA. Vou descer mais um pouco. E tá isso, ó, available voices, mas não tá para escolher. Fechando. Agora você vem na varinha mágica, TTS Playback, para tocar o TTS. Falou, Geometrix Not in Voice Map, não mapeou a voz. Então, voltando agora na extensão, você dá um reload, que agora apareceu. Tá vendo? Tem esse bug, não sei porquê. Tá Default Voice, System Voice, System Default Voice, System Default Voice. Vamos ver como vai ser. Fecha a extensão. Deixa eu ver se não faltou idioma. Dá uma conferida aqui. É isso mesmo. Fecha a extensão. E toca o playback. Aqui não está dando por algum motivo no emulador Android, não sei porquê, infelizmente, mas no seu celular vai funcionar normal. Eu vou mostrar só como que é pelo navegador do computador, que ele está funcionando melhor. Então, conferindo aqui, o TTS. Vou ligar ele. TTS ligado. Vou tirar a narração do usuário, deixar apenas da IA e Auto-Generating. Reload Map. Aqui liberou as vozes. No seu celular, como eu estou no navegador Edge, ele tem todas as vozes do Edge. No celular, normalmente vem sem, vem diferente. Então, primeiro você vai ver com uma voz padrão do Edge e com uma voz boa, que é essa natural. No celular, você tem a opção de instalar a extensão do Edge, Text to Speech, que vai liberar essas vozes naturais que você vai ver aqui. Então, vendo primeiro uma voz padrão, vou pegar aqui Microsoft Daniel Portuguese. A boa é a Online Natural. Tem vários nomes de pessoas, cada um é um tom de voz. Então, vendo com a do Daniel, desculpa, vai, escolheu. Então, verificando aqui, liga, Auto-Generate para falar sempre. Ou então você, se estiver desligado, você vai ter que clicar sempre no TTS Playback. Então, ligando aqui o TTS Playback. Welcome, brave traveler, to the realm of Eldermeri. Tá em inglês, deixa eu pausar e vou mudar o idioma. Tá em inglês porque tá usando o tradutor. Isso foi bom para você ver como funciona. Então, como tá usando um tradutor, ele tá traduzindo o idioma original. Então, eu vou desligar o tradutor e vou começar uma nova história. Clica nos 3 riscos, 3 traços, Start New Chat.
e vou falar, Armored escreva. to play a casual game mastered by me using Vou pausar the aqui de geometric novo que ainda está system. falando. Vou falar, escreva o texto acima em português. E escreva sempre em português. Agora, como vai estar original, ele vai ler em português normal. Deixa ele terminar. Claro. Ó, Vamos começar sua aventura no Geometrix RPG. tá vendo? Eu serei o mestre do jogo, Geometrix, criando o mundo, os personagens não jogadores, NPCs, e a história, enquanto você, o Beleza, eu vou jogador. pausar. Então, essa foi com a voz normal. Agora observa com a voz natural, com a voz online natural. Online natural, desculpa. Então, vou pegar aqui, por exemplo, essa do Antônio, online natural. Só isso, só escolher a voz ali. Você pode escolher uma voz para o usuário e uma voz para o card, Geometrix, que recebeu o nome do card. Default é uma voz para os dois. Então, escolhida a voz natural, vou dar um TTS Playback. Observa a voz agora. Claro! Vamos começar sua aventura no Geometrix RPG. Bem melhor, né? Eu serei achei o bem mestre melhor. do jogo, Geometrix, criando o mundo, os personagens não jogadores, Menos robótico, mais NPCs natural. e a história, enquanto você, o jogador. Beleza, pausar. E agora você vai ver como fazer isso no celular. Voltando no Android. No Android, então, em extensões, você tem voz do sistema, tá sem voz. Eu acho que é por isso até que não falou, porque não tem voz escolhida. Por isso você vai instalar a extensão Edge TTS. Eu vou pesquisar ela aqui e vou deixar o nome na bio, embaixo, na descrição do vídeo. Essa extensão aqui, já deixei separado, ó, Silitaven Edge TTS Plugin. Você pode pesquisar no Google. Então você digita Silitaven Edge TTS Plugin, pesquisa. Vai aparecer aqui, ó, GitHub, serve plugin to generate TTS voices using MS Edge TTS e clica. É a mesma página aqui, da Corre até, do criador do Silitaven. Então, vou fechar o último que eu abri só para te mostrar como chegar. E descendo, você vai ver como instalar. Então, Silitaven Edge TTS Plugin. É um plugin que serve para gerar voz para fala usando o MS Edge TTS. Tem que ser o Silitaven 1.12.0 ou superior ao último staging do branch. Como instalar? Antes de começar, configure o Enable Serve Plugins to True em the conf YAML file to Silitaven. Então, você na pasta do Silitaven, você vai ter que abrir esse arquivo YAML e enable os plugins, colocar true. Você vai ver como fazer isso antes de instalar. Então, editando o arquivo config YAML no Silitaven. Na pasta do Silitaven, você vai no seu Termux, eu estou no emulador Android. Vou fechar o Silitaven navegador. Vou fechar aqui. E vou fechar o Termux. Ctrl C. Ctrl C. Ok, fechou. Ctrl C fecha. Dá esse sinal, ó. Esse acento com C e tá fechado. Na pasta do Silitaven, que é a pasta onde você executa o Silitaven, você vai digitar ls para ler os arquivos. Então, apareceu todos os arquivos da pasta. O que você está procurando é o, deixa eu conferir aqui, config YAML. Então, tá aqui, config YAML. Você vai abrir ele utilizando o Nano, que é um editor de texto simples. Nano, config, .yaml e dá Enter. Pronto, você abriu o Nano. Tá aqui, você já está lendo o arquivo, como se fosse um bloco de texto. Data configuration, diretório raiz. Você vai procurar por, antes de começar, tenha certeza que você trocou Enable Serve Plugins to para verdadeiro. Então, vamos procurar Enable Serve Plugins.
Se eu me lembro bem, tá mais para baixo. Dando uma olhada. Enable download. Já passou? Deixa eu olhar onde... Aqui, ó. Tá em último, lá embaixo. Enable server plugins. Tá false. Você vai deletar. Escrever true. Simplesmente isso. Para salvar, vamos ver aqui, ó. Write out. Então, no Nano, tá falando aqui, ó. Ctrl e O. Esse é o símbolo de Ctrl, eu acho. Vai sobrescrever. Você aperta aqui Ctrl e digita O. Vai perguntar qual vai ser o nome do arquivo. Nessa página, você dá um Enter, o botão de confirmar do celular, de enviar. Então, eu vou dar um Enter aqui no computador. E depois você dá um Ctrl X para fechar. Exit, Ctrl X. Pronto, você digitou o config AML. Voltando na sua extensão do Edge. Abre o terminal no diretório do Silitabin e rode o seguinte comando, cd plugins. Então, dentro da pasta Silitabin, agora você vai para a pasta plugins. Você está na pasta Silitabin. Se dá ls, você vai ver a pasta plugins. Ó. cd de mover plugins. Enter. Acho que eu escrevi errado, plugins. De novo. É sem escrever errado mesmo. cd plugins. Ok. E agora você vai rodar o comando que ele falou. Esse comando aqui, ó, git clone e o endereço. Então vamos lá. Digita git espaço clone espaço. Git espaço clone espaço https://github https://github.com/silitaven/silitaven traço ed tts, tem que ser maiúsculo onde está maiúsculo, /plugin. Traço ed tts, botou ed tts, traço plugin. E dá enter. Tá clonando então. Pronto. Clonou. Restart o Silitaven server. Então você tem que reiniciar o Silitaven. Beleza. Aqui eu já fechei o Silitaven, então eu vou dar um cd para voltar para a pasta do plugin, para a pasta Silitaven. E vou rodar o Silitaven. O comando ficar salvo aqui, só botar para cima, que fica os últimos, é o bash start sh para rodar o Silitaven. Aguarda. Plugin carregado, falou aqui, ó. Silitaven de TTS plugin, vai abrir o navegador. Ok, primeiro eu vou conectar a API. Já está salvo ali, só vou apertar em Connect. E continuar os passos. Como usar? Instale o plugin. Então, para instalar o plugin, você vai vir aqui no GitHub, em Code, copiar. Ou copiar o endereço aqui em cima. Vai vir no seu celular, nas extensões. Install extension aqui na nuvem, clica, cola o endereço, install just for me. Está instalando. Está falando que já existe esse local, é porque ele já foi instalado antes, mas esse é o passo. Continuando. Depois você vai abrir o painel TTS no menu extensões. Aqui. Vai pegar o Edge como TTS source. Em System, você muda para Edge.
e vai pegar o plugin na lista de escolha. Então, aqui embaixo, no Provider, você vai escolher plugins. E é isso. Então, testando aqui, vou apertar um reload para ver se aparece as vozes. Apareceu. Então, agora a default voice. Tá aqui as vozes, ó, são muitas vozes, vários idiomas. Eu vou pesquisar aqui o Brasil. Então, vou descer até PT. Descendo. PT. E tá aqui, ó. Neural. PT, BR, Francisca Neural. Thalita Multilingual, Duarte Neural. Eu acredito que a voz boa em português na extensão são essas neural, tá? Então você escolhe uma voz. Por exemplo, vou pegar aqui a Raquel, default voice. E para user, vou deixar assim, só para default voice. Para user você também pode escolher outra, para ser a do usuário ou não. Testando e subindo, né? O TTS tem que estar ligado e AutoGeneration vai narrar sempre. Então agora testando no card Geometrix, você vem e dá um playback. Deu um problema aqui, eu acredito que é porque está no emulador Android, que eu fiz no celular e funcionou normalmente. Então você faz esses passos que vai funcionar o seu TTS com a extensão do Edge, como você viu aqui no navegador, beleza? Com a voz boa, natural, funcionando normalmente. O gerador de imagem agora, o Celitaven, ele gera imagem. Se você clicar aqui na barrinha e vir Generate Image, você pode escolher, ó, gerar sua face, de toda a história, a última mensagem. Por exemplo, clicar aqui na última mensagem. Aí fala, ó, o gerador de imagem não está disponível. Você tem que ativar ele na extensão. Então você vem aqui na extensão, vou reduzir o TTS, até imagem, deixa eu fechar aqui também para me ver melhor. Image Generation. Você abre e em Source escolhe a horda. Stable Ord, tá? Que é o que gera de graça. Aqui em Model, você escolhe o modelo. Mesmo igual o modelo de linguagem, tem aqui espera, fila, works. Pega o de cima de tudo que é o mais rápido, para baixo vai ficando menos disponível. Ou pelo menos para cima é o que tem maior número de workers. Eu vou pegar, deixa eu ver aqui qual. Pegar o... Esse aqui tá com uma fila de espera... Ah não, uma fila grande também. Enfim, vou pegar o primeiro. E observações importantes. Tá desligado aqui para não gerar non-security for work. E prompt tipo sanitize, recomendado, deixa marcado isso. Então, feito isso, você fecha, vai na varinha, generate image e escolhe uma opção aqui. Por exemplo, delete message. Agora você aguarda. Eu tive que reiniciar aqui porque tive que regravar. Então, voltando, você vem na varinha mágica, generate image, how last message, por exemplo. A última mensagem é crua. E agora está gerando. Você aguarda, você consegue acompanhar no terminal. Aqui o processo. Então gerou essa imagem. Não vou entrar mais a fundo na imagem assim que você gera a ferramenta, tá? Tem como gerar melhores imagens, é porque aqui eu acredito que ficou muito confusa a mensagem, mas ele gera imagens mais claras do que isso. Outra forma é através de prompt de texto mesmo. Por exemplo, você digita /sd e digita o que quer gerar. Como aqui é o macro, tá? /sd é o macro para
Talvez Stable Diffusion? Acredito que seja. Então, por exemplo, eu vou gerar a house. Vou clicar fora, então tá barra SD a house e envia. Agora ele vai gerar a partir do prompt que você escreveu. Então gerou aqui a casa, beleza? Talvez o modelo de geração também que eu estou escolhendo, que ele pode não ser muito bom para isso. Tá rodando esse aqui, Stable Diffusion. Mas enfim, continuando. O Silitaven, ele também lê imagens. Ele vê uma imagem que você envia e continua a história a partir daí. Então eu vou pegar uma imagem aqui. Clica na varinha mágica Generate Caption. Aí falou, Caption is not available. Então você vai ligar ele. Vem nas extensões. Já recolhi aqui o Image Generation. Você vem em Generation Captioning. Muda de extras para horda. E somente fecha. Vem na varinha mágica Generate Captioning. Aí ele pede para você procurar uma imagem. Vou pegar essa imagem aqui mesmo. Aguarda. Então ele mandou a imagem. Aí você pergunta: o que você vê na imagem acima, por exemplo? Envia. Está falando. Você mostrou uma imagem de um relógio com múltiplas superfícies, cada uma correspondendo a diferentes ângulos. Então ele entendeu isso como um relógio. Relógio anomalizado. Nessa estranha cena encontra-se um relógio antigo com 12 faces. Mais do que qualquer outro que você já viu antes. Ao mesmo tempo, os 4 vértebras digitais estão destacadas em diferentes posições acentuadas. A imagem parece projetada por alguém que desconhece as limitações naturais dos objetos, talvez por alguma mente alienígena estranha à nossa realidade. As bordas dos números dos minutos e segundos estão distorcidas, formando padrões geométricos bizarramente belos ao redor da face central do relógio, criando a sensação de confusão e fascínio simultâneo. Você vê esses detalhes na imagem enviada pelo jogador. Então, que legal, ele fez uma interpretação bastante interessante dessa imagem, com base no contexto, com base no card. Você viu então como instalar o Silitaven no Android, viu sobre o layout, as ferramentas e como utilizá-lo.